Vamos então aqui começar a primeira parte do livro, primeiro capítulo, Dois Amigos. Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o Aventino, a Roma foi fundada sobre 7 colinas. O Aventino é uma dessas colinas, é o lado rico, é a colina do lado rico de Roma. E o Esquilino é o lado pobre de Roma. Então, ladeando o Aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustentadas por escravos musculosos e lépidos, rápidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito, barulho, ao sopro forte dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias, que exibiam mármores preciosos no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade de suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto caprichoso e imponente, mostrando a riqueza do proprietário. Era de fato a residência do senador Publius Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de realizar leis e de realizar julgamentos, de acordo com os direitos que lhe competiam como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. O império fundado com Augusto havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, dos romanos importantes, as famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Vamos entender aqui que César é um título de rei, e os Césares duraram até o ano 434 d.C. O primeiro César foi Otávio Augusto, que ele reinou de 27 a.C. até 14 d.C., que na época do Augusto é que houveram essas mudanças, O segundo imperador foi Tibério. O segundo César foi Tibério, de 14 d.C. até 37 d.C. Era o imperador Tibério, que era o César na época da morte, da crucificação de Jesus. Aí depois foi Calígula, de 37 d.C. a 41, também depois de Cristo. Depois foi Cláudio, de 41 a 54. Aí depois, de 54 a 58, foi Nero. Aí depois, de 69, teve 3 imperadores, no mesmo ano de 69. Aí depois foi Vespasiano, a partir de 69, que é a época que nós vamos ver aqui que o Públio desencarna em 70. Então era o Vespasiano, que era o oitavo César, o oitavo imperador, o oitavo César, quando ele morre. E o cargo de senador é um cargo vitalício. Eram 19 horas de um dia de maio de 31. Então nós estamos vendo aqui, Jesus começou a pregar no ano 30. Perdão. Então fazia um ano que Jesus estava começando a pregar, Então, eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Publius Lentulus, em companhia de seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio. Triclínio na sala de jantar, eles tinham um leito inclinado que cabiam 3 pessoas recostadas, deitadas. Esse tipo de sofá o tipo de cama chamava triclínio.
Terminava o jantar. Então, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, a esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca, é uma região da Itália que hoje é a Toscana. O anfitrião era um homem relativamente jovem, o Públio Lentulus, aparentando menos de 30 anos, não obstante o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra púrpura, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo, o Severus, o Flamínio Severus, que, revestindo a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs, de cabelos brancos, precoces, em penhor de bondade e experiência da vida. Ali colocando a figura de um homem bom. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo, ao pátio. O peristilo é um pátio com colunas. Por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, quente, embora o aspecto ameaçador do firmamento prenunciasse chuva iminente. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio, pensativo, é que te consomes a olhos vistos. É que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorrestes a todos os facultativos eram como chamados médicos naquela época, Já recorreste a todos os facultativos no caso de tua filhinha? Infelizmente, retorquia o patrício com amargura, Públio Lentulus falando aqui com amargura sobre a filha. Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia levou a distrair-se em nossa vivenda de Tibur. Tibur é uma região ali da Itália que hoje é Tivoli. Procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias. O facultativo, o médico, não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo paternal desespero, mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra, Antigamente se usava o termo lepra, hoje lepra é um termo pejorativo, a gente usa o nome correto da doença, que é hanseníase. E o médico com certeza não constatou que ela tinha lepra, porque se considerava que só os miseráveis, só os pobres, só aqueles castigados por Deus é que tinham doenças. Os que eram ricos é porque Deus assim o queria, então eles eram ricos, eles tinham que ter posição e saúde, então ele não colocaria a filha de um senador com um diagnóstico de hanseníase, de lepra. É uma presunção atrevida e absurda. Então aqui o Flamínio Severus está colocando que é atrevida, porque como é que ele vai dizer que a filha de um senador tem uma doença dos miseráveis, e absurda, porque uma filha de um homem nobre não teria o problema que tem os miseráveis. Entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo, e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamínio com amargura. Então Públio estava colocando ali que achava que ela havia pego essa doença de algum escravo. E o Flamínio está concordando com ele, é verdade. Um laivo, quer dizer, um rastro de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, Tristeza ali no rosto, dos dois amigos. Enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia atrapalha-se a cada momento
para satisfazer os caprichos dos 12 anos incompletos. Então nós vamos ver aqui que Calpurnia é a esposa de Flamínio Severus, né? E aqui o Plínio, filho do Flamínio com a Calpurnia, é um menino saudável. E a Flávia, filha do Públio com a Lívia, é uma menina doente. E nós estamos vendo aqui ele dizendo que Calpurnia atrapalhava-se a cada momento para satisfazer os caprichos dos 12 anos incompletos. E nós vamos ver aqui que o Emmanuel não coloca nada absolutamente sem que tenha um sentido. Que seja, ele é o rei da síntese, ele só coloca aquilo que é necessário. Então aqui ele está nos mostrando que a mãe, ao realizar, ao atender a todos os caprichos desse menino Plínio, que está dando tanto trabalho aos 12 anos, a gente já sabe, já percebe que ele vai se transformar num adulto que vai dar problemas e que vai dar muito trabalho. Às vezes é voluntarioso e rebelde. Nós vamos ver que ele vai, é óbvio que se ele é assim aos 12, ele vai piorar bastante quando homem, adulto. Então, às vezes é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. Parmênides, nós vamos ver aqui na frente, é um escravo do Flamínio Severus, que educa, né, que dá instrução ao Plínio, ao filho dele. Era um costume da época se contratar professores para os filhos e normalmente buscar entre os escravos, né, principalmente os gregos. Aqui no caso Parmênides, nós vamos ver na frente, ele é hindu. Hindu é religião, mas para ele ser hindu, com certeza é de algum país asiático, né, ou da Índia ou de algum por ali. Então eles iam buscar entre esses escravos, comprar esses escravos cultos, porque também eram escravos muito caros por serem cultos, para que esses escravos dessem as instruções, fossem os professores dos filhos. Então às vezes é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, no momento de irreflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, que era no Campo de Marte que realizava essas provas de bigas, se realizava todas essas contendas, né? Obtendo um dos lugares de maior destaque, ali com 12 anos. Quando contemplo meus 2 filhos, lembro-me sempre da tua pequena Flávia Lentúlia, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. São o costume da época, os pais escolherem, né, as esposas e os maridos para os seus filhos. Então o Flamínio está colocando aqui que ele gostaria, né, que um dos filhos dele se casasse com a Flávia, filha do Públio. Públio ouviu o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse, né, lhe remoesse, né, o coração carinhoso de pai. Todavia revidou. Apesar dos nossos, palavras do Públio, né? Apesar de nossos projetos, os augures são adivinhos, são sacerdotes romanos, são adivinhos. Apesar dos nossos projetos, os augures não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao Velabro. O Velabro é um pântano que se estendia em Roma entre o Palatino e o Capitólio, né, 2 regiões ali de Roma. Contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses, né? Aqui o Flamínio colocando. Dos deuses, repetiu Públio com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante.
há tempos, em visita à tua casa, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Ou seja, ele comprou o Parmênides, né? E libertou, para mostrar ainda a riqueza que tem. Ele pode comprar um homem culto, né? E aqui ele coloca que ele é grego, mas a gente vai ver aqui mais para frente que a religião dele é hinduísta, ele é hindu, como religião. E o libertou. Né? Então, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? O Flamínio responde: de modo algum. Replicou Flamínio energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Nós vemos aqui o Públio divagando, começando a achar que as pessoas reencarnam. Né? A palavra reencarnação foi criada por o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec, em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Então, todas as religiões, principalmente as religiões asiáticas, falam da volta do mundo espiritual e de se voltar, né, num novo corpo. Não tem o nome de reencarnação, porque essa palavra foi criada em 1857. Aí nós vemos aqui o Públio analisando essa questão. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do Esquilino, que é aquela região, né, dos pobres? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia, nos seus 7 anos incompletos, para merecer tão horrendo castigo das potestades, né, celestiais, dos deuses, né, dos poderosos celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam, né, que nos queimam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Vemos aqui que ele está indo no caminho certo. E nós vamos ver que Flamínio Severus vai o tempo todo trazendo ele mais para a terra, para os pensamentos daquela época e para o orgulho romano. Né? Então nós vemos aqui ele indo num caminho que estava na vertical, né? Ele, nos pensamentos que estavam levando ele a um caminho da verdade, e o Flamínio vai vindo aqui na horizontal trazendo as coisas do mundo e principalmente o orgulho romano. Flamínio Severus meneou a cabeça como quem deseja afastar uma dúvida, mas retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza, né? Retrucou com firmeza. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, então a gente está vendo que o Públio Lentulus tem menos de 30 anos, deve ter ali 28, né, por aí. Nós estamos vendo que a Flávia tem 7 anos, que estamos no ano 31, né, depois de Cristo, no começo da pregação de Jesus, e o Flamínio Severus com 45, um pouco mais de 15 anos mais velho do que o Públio. Então fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo de nossa arregimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida
entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais, com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios, né, que colocavam a vida depois da vida, dos gregos, que também colocavam, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro, porque eles foram dominados por Roma e são escravos. Já ofereceste algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos, respondeu Públio compungidamente, né? Emocionado ali, né? Contrido. Perdão. E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Um sonho? Como pode a fantasia modificar desse modo o valor de um patrício, né? De um cidadão romano, de um patrício? Plúbio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas, né? Profundos pensamentos. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas, em pancadas, né, de água pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio. O implúvio é um tanque que tem nas casas romanas, naquela época, para guardar água da chuva. E represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo, né? Aquele pátio rodeado de... a piscina que enfeitava o pátio rodeado de colunas. Dá pra gente visualizar, né, o lugar. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais, Índia, China, coisas que vinham, né, dessas regiões orientais, de seda, né, de artigos muito caros, muito bonitos, né? Então os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distingue da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível, que não dá para dizer que não é verdade, não dá para dizer que não é realidade, né? Esses sonhos. Aí abre aspas aqui, ele contando, que abre aspas, o Públio Lentulus contando o seu sonho. Voltava eu de uma reunião no Senado, na qual havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, e nós vamos ver que Temis é a deusa grega, guardiã dos juramentos dos homens e da lei. Era costumeiro invocá-la nos julgamentos perante os magistrados. Por isso, foi por vezes tida como deusa da justiça, empunha a balança com que equilibra a razão com o julgamento. Então, parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, nessa deusa da justiça, que guardamos no altar doméstico. Considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas, né? Uma força que o fazia adormecer e ele não conseguia lutar contra ela. No entanto, vi outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho? Não sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República.
Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina. Lúcio Sérgio Catilina é mais ou menos 100 anos ali antes do ano 31, né, que nós estamos, né, 90 anos por aí. Então o que nós estamos, ele está voltando aqui, ele está voltando mais ou menos isso, uns 80, 90 anos no tempo. E o Lúcio Sérgio Catilina, ele criou, ele montou um complô para derrubar Cícero, é o que nós vamos ver aqui. Pois vi ao meu lado, bem como a Cícero, né? Aí nós vamos ver aqui que o Cícero foi filósofo, orador, escritor, advogado e político romano, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem. O Catilina, Lúcio Sérgio Catilina, do mal, e o Cícero, do bem. Sentia-me ligado ao primeiro, né? Ao Catilina. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele, né, o Catilina, da trama ignominiosa, né, vergonhosa, desonrosa, que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, nas quais decretei assassinatos nefandos, né, terríveis. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Então ele sentindo ali, não só ele participando, porque ele fala na primeira pessoa, eu vi, eu senti, eu participava, como ele aqui sentindo a culpa, o remorso por tudo aquilo que foi feito. Então por isso que ele diz, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas, né, do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito não passado, obscuro e doloroso. A rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia, né, na desonra, na vergonha. Todos os quadros hediondos do tempo perdão. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos, espantados e ensandecidos. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões, Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências dessas lembranças. Aquela personalidade ali, ele, Públio Lentulus, estava se envergonhando dessas lembranças que ele estava tendo dele, numa vida dele no passado. É que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças, né, mais fortes vinganças, contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sob as mais terríveis acusações, se usando do poder para realizar vinganças pessoais. Perdão. E ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros
e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, sem julgamento, na surdina, mandando matar quem já estava ali numa situação terrível. Olha que lembranças que ele está tendo. E nós vamos ver aqui, nessa vida que ele vai ter como Públio Lentulus, a expiação de tudo isso. Então ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância, aumentando a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis, das vinganças cruéis. Então nós vamos ver aqui ele separando famílias. Nós vamos ver mais para frente que um filho dele aos 9 meses é raptado e ele nunca mais vai encontrar esse filho. Então nós estamos vendo as consequências dos atos que ele tomou. Ele mandou arrancar aos olhos dos seus inimigos e ele assistiu a isso. Nós vamos ver aqui, todos nós aqui estamos relendo para estudar, né? Não é spoiler, porque eu sei que está todo mundo aqui estudando porque já leu. Nós vamos ver lá no final da vida que ele também vai ficar cego. Ele vai ser cegado, né? Ele vai sofrer essa violência. Aí ele coloca aqui: ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia os oprimidos se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis, porque a revolta foi dizimada, né? E eles foram mortos. Aí nós vamos ver que aqui ele está lembrando dele como senador Públio Lentulus Cornelius Sura, que era o avô dele, o avô do Públio Lentulus Cornelius. Então aqui, depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte. Aqueronte é um rio mitológico localizado no Épiro, região do noroeste da Grécia. O nome rio pode ser traduzido como rio do infortúnio, né, da tristeza, né, dos pesares. E acreditava-se que fosse um afluente do rio Styx, este rio Styx, localizado no mundo dos mortos. Nele se encontra Caronte. Vamos lembrar que Caronte é aquele barqueiro, né, que leva as pessoas para o Hades, né? Então nele se encontra Caronte, o barqueiro que leva as almas recém-chegadas ao outro lado do rio, às portas do Hades, onde o Cérbero, que é um ser mitológico, os aguarda. Perdão. Então é uma colocação da ideia, porque os romanos pegaram os deuses gregos, mudaram de nome, mas ficaram com toda a mitologia grega para eles, né? Então isso aqui faz parte da mitologia grega que os romanos pegaram para si também. Então o mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno. O Averno, na mitologia, é o mesmo que inferno, né? Ele tem entrado no inferno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas dele, aquelas pessoas que ele havia prejudicado. Então, a grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora, reclamando a justiça e reparação e rebentando em clamores e soluços,
que me pereciam no recôndito do coração, que estavam, né, morrendo ali dentro do coração dele, elas reclamando justiça, reclamando as suas dores, os seus soluços, e ele ali se sentindo no inferno, quer dizer, a culpa, o remorso, toda aquela dor, e ele revendo e revivendo tudo isso, ou seja, está revivendo os instantes do desencarne dele, como o senador Sura. Por quanto tempo estive assim prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver-lo obrigado à figura celeste de Lívia. Aí ele vê Lívia, sua esposa, que no meio desse turbilhão de pavores estendia minhas mãos fulgidas e carinhosas. Então nós vamos ver que ele, quando desencarna como Públio Sura, como esse senador cruel, que fez todas essas atrocidades, no meio daquele inferno, ou seja, está ali no umbral grosso, né, como nós colocamos na doutrina espírita, Lívia vem ali dar a mão, Lívia vem ali buscá-lo para resgatá-lo, para salvá-lo. Né? Nós vamos ver que durante toda a sua existência, Emmanuel faz de tudo, né, ele vai fazer de tudo para se elevar, para se modificar, para chegar, né, no status, para poder estar mais próximo de Lívia. Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas. Então há muitas vidas, né, que eles já mantiveram esse encontro, ela já estava ali para ajudá-lo, e aí a gente vê que ela vai resgatá-lo desse inferno, e a gente vê que ela volta aqui para ser esposa dele. Ele, como Públio Lentulus, ela vem como se esposa dele para salvá-lo, para redimi-lo, para ajudá-lo a se elevar, para ajudá-lo a se modificar. Então afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal na qual se aliavam figuras estranhas e venerandas, né? Figuras estranhas e outras que ele respeitava muito, e pessoas que ele tinha muito apreço. Nós vamos parar por aqui, né, com esse resgate de Lívia. Nós vamos voltar no nosso próximo estudo aqui, esse resgate de Lívia, que aqui é uma parte muito importante da nossa história, e continuamos a partir daí. Até lá!